Paz do Senhor para todos. Que bom estarmos na casa de Deus nessa manhã maravilhosa, onde já adoramos ao Senhor com canções tão especiais e que alegra o coração de Deus, alegra o nosso coração. Que Deus abençoe a todos os componentes desse grupo tão especial que tem louvado a Deus aqui, né? E Renovação Praise, que Deus abençoe vocês, a banda. Parece que o priminho hoje veio afiado, viu? Guitarrinha falando bonito aí, sacerdote Arão aí, é uma bênção. Que Deus abençoe a todos vocês, todos os músicos, de maneira especial, a todos os irmãos que resolveram sair de casa hoje pela manhã, apesar da temperatura bastante fria, né? Mas estão aqui para adorar ao Senhor. E louvamos a Ele porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje temos também o privilégio de estarmos aqui para, em comunhão, participarmos da ceia do Senhor. Nós estamos vivendo aí, nesses dias, nesses 2 meses, a série Alcançando a Todos. E tem sido um tempo muito bom para todos nós. E essa série tem agradado o coração de Deus e agradado os nossos corações também. Alcançando a Todos é um tema que abrange não somente evangelização, discipulado, comunhão, adoração e serviço, não é? Então, temos visto muitas pessoas se dispondo a alcançar mais um para serem envolvidos e comprometidos na obra de Deus. Nós louvamos a Deus por isso. E hoje nós iremos continuar aqui uma reflexão sobre essa série. Eu quero tomar aqui um texto, aliás, alguns textos da Bíblia Sagrada, para nós meditarmos um pouquinho, devido à exiguidade do tempo também, não queremos demorar muito. Hoje também se comemora o Dia dos Pais. Quantos sabiam disso? Dizem amém? Amém. Dia dos Pais, né? Então é bom. Eu já recebi desde cedo bastante parabéns e felicitações, isso é bom. E aos pais eu quero desejar aí muitas felicidades, não somente no papel ou na caneta, né? Ou no celular, mas de coração realmente. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas repetindo, né, aquelas figurinhas que tem, Feliz Dia dos Pais, aí vamos clicando para todo mundo, mas não, é bom que você escreva alguma coisa, e você que recebe agradeça, e assim vai ser muito bom. Nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada para iniciar, e nessa série Alcançando a Todos, hoje especificamente, nesta manhã, antes de nós participarmos da ceia, eu queria comentar com os irmãos 3 exemplos bíblicos, e principalmente neotestamentários, de como alcançar a todos, porque há uma tendência muito grande de nós ficarmos olhando muito para o Velho Testamento, os exemplos daqueles heróis da fé, daqueles antigos, né? Mas o Novo Testamento, a nossa era também é importantíssimo, e por que não dizer mais importante, porque estamos vivendo a época da graça. Essa época da graça, nós precisamos alcançar a muitos, e por que não dizer, seguindo o tema da série, Alcançando a Todos. Eu quero começar lendo aqui
Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz assim: enquanto andava, falando de Jesus, né? Jesus, enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar. Quantos podem falar comigo? Lançando redes ao mar. Vamos falar? Lançando redes ao mar. Mais uma vez, lançando redes ao mar. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então, aqui nós vemos exemplos maravilhosos dos discípulos de Jesus, e começamos dizendo aqui, eu quero ver se dá para a gente comentar um pouquinho sobre 3 exemplos de como alcançar, 3 personagens muito importantes, mas primeiro falar de Pedro. Então Pedro, nós poderíamos dizer que ele, o significado do trabalho dele, do ministério dele, é iniciação. Então essa palavra é bom que fique gravada na nossa mente, no nosso coração. Iniciação. Você pode falar comigo? Iniciação. Mais uma vez, iniciação. Então o trabalho de Pedro, o ministério dele, baseava-se praticamente em quê? Iniciação. Então essa iniciação, porque ele estava ali lançando as redes ao mar, trabalhando no seu dia a dia, na sua profissão, junto com seu irmão André, e Jesus os interceptou, e Jesus falou para Pedro e para João, e Pedro levou bem a sério esse chamado, e Jesus falou: olha, vocês estão pescando peixes, lançando redes ao mar, isso é muito importante, mas eu quero chamar vocês para uma pescaria mais importante, uma pescaria mais gratificante. Ele falou: eu vos farei pescadores de homens. Eu creio que eles entenderam logo esse chamado, é um chamado específico, chamado para lançar as redes, para ganhar almas para Cristo, ganhar vidas para Cristo. Então a iniciação de Pedro é realmente o que nós devemos também estar olhando para isso. Nós devemos trabalhar nesse ministério de iniciação, ganhar vidas para Cristo. Quantos aqui nesta manhã, você que está lá do outro lado da nossa, vendo aí no celular, ou na televisão, ou debaixo do cobertor ainda, mas está aí vendo, participando do culto, né? Você é um participante. Quantos têm ganhado almas para Jesus, ganhado vidas para Jesus, sendo pescadores de homens? Quantos estão fazendo isso? Pode dizer amém. Foi um amém assim, meio, né, um terço, né, da comunidade toda aqui. Mas é importante que nós iniciemos. Sempre há uma oportunidade para se iniciar. E Pedro, ele iniciou realmente, ele levou a sério. A história de Pedro é fantástica, é linda, e ele foi logo depois, ouvindo a direção de Jesus Cristo, trazendo para ele: vão para Jerusalém, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois, Atos capítulo 1, versículo 8, diz que eles eles contaminariam, contagiariam todas as regiões. Vocês serão minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esses confins da terra alcança nós aqui também em Alphaville, você que está aí em outro estado, em outro país. E Jesus, ele trouxe para nós esta lição. Depois que sejam revestidos de poder, recebam aí o revestimento do Espírito Santo, serão testemunhas. Pedro levou a sério isso. Ele falou: eu vou iniciar logo. De repente houve aquele burburinho que os irmãos que entendem, principalmente a leitura de Atos Apóstolos, que Lucas descreveu tão bem ali os acontecimentos. Ele estava ali no cenáculo junto com outros e ele ergueu a voz e começou o seu sermão. O sermão de Pedro foi fantástico. Eu não vou ler todo ele, mas é bom que você leia em casa, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 14 até o versículo 18 principalmente. Ele começou a pregar, e um dia eu fiz um teste, e eu falei assim: eu vou contar no relógio quanto tempo dá, do versículo 14 até o versículo 38. Você já fez esse teste? O tamanho da mensagem dele não foi muito grande. Nós aqui pregamos 30 minutos, 40 minutos, né? E tem pregador que quer pregar 1 hora, 2 horas, porque senão ele, né, ele fica meio bravo, ele quer... Não, a mensagem de Pedro ali durou no máximo 10 minutos. Você lê bem lento aquele discurso de Pedro, durou um período pequeno, e ele recebeu o poder, já havia recebido o revestimento de poder de Deus, falando em línguas estranhas, e o sermão dele durou aproximadamente isso. E hoje as pessoas lá, nós vemos que as pessoas estavam revestidas de poder, e ele, com a autoridade de Deus, revestido do Espírito Santo, ele pregou, e no final da mensagem dele, quase 3 vidas renderam-se aos pés de Jesus. Que fantástico, que maravilhoso. E hoje talvez a pessoa prega 3 anos e não ganha 10 pessoas para Jesus, né? Então parece que está faltando alguma coisa está errado. Então nós precisamos retornar a esse início, a iniciação da pregação do Evangelho. Eu acho fantástico também em Pedro uma qualidade maravilhosa, que ele levou a sério a iniciação. Ele era judeu, e daquele judeu bem realmente consciente do que estava fazendo, e ele seguia as regras certinho da lei, e ele aceitou Jesus, mas continuava sendo um cristão judeu, e ele puxava sempre a brasa para a sardinha dele, né, que era para o judaísmo. E ele estava um certo dia lá em Jope, que hoje chama-se Jafa, não é isso, Eunice? Você esteve lá, né, em Jafa, ali na região de Tel Aviv, e ele estava por ali. Ele estava na casa de Simão Curtidor. Simão Curtidor, eu tive a oportunidade de estar lá também com alguns irmãos, até irmãos aqui da igreja também estiveram lá, e um local muito bonito, e eles preservam ali. A gente nunca sabe se é verdade aquele lugar, mas é o lugar que eles apresentam para a gente como isso, a casa de Simão Curtidor. Quem que não quer conhecer a casa de Simão Curtidor, que tinha ali um terraço, e Pedro estava orando, mais ou menos às 3 horas da tarde. O Augustinho, o senhor gosta de orar, né? Já orou às 3 horas da tarde? Já, né? E é bom, né, orar, e geralmente hoje nós chamamos sempre atenção para as orações, e tem oração meia-noite, oração 6 horas da manhã, e oração das 3 horas também é bom. Ele estava ali orando, e de repente ele tem uma visão, e essa visão que ele teve,
desceu do céu como um lençol, tipo uma rede, um lençol que tinha tudo que é bicho, que era imundo, que lá em Levítico fala que era imundo, que os judeus levavam a sério, que não podia comer, inclusive tinha rã ali no meio também. Hoje é tão gostoso, né? A rã, uma rã que é bem, aqui em São Paulo tem ainda churrascarias que servem rã, e é gostoso. No interior é mais comum você ver isso, é muito saboroso. Quem gosta de rã aqui? É gostoso, né? Eu gosto. Parece que não é muita gente que gosta não, né? É bom, viu? É muito bom. Então, na realidade, tem um poder proteico bastante grande, é salutar, e era proibido para os judeus. Não é essa a nossa questão aqui, mas eu quero dizer que tinha vários animais ali naquele lençol que era proibido para o judeu comer. E desceu até Pedro, e Pedro olhou para aquela visão, e Jesus falou, uma voz do céu, de onde estava descendo aquele lençol, falou: olha, você vai pregar o evangelho, e vai chegar 3 homens aí para te chamar, para você pregar o evangelho. Aí você pode ler em capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu com bastante detalhes, ele é detalhista, e o capítulo 10 de Atos conta para nós essa história maravilhosa. E Pedro ficou ali horrorizado com aquilo, e Deus falou: olha, isso aí que você está achando imundo, não é imundo como você está imaginando, como a lei diz, mas você sabe que o evangelho de Jesus que você recebeu deve ser extensivo, deve alcançar a todos, que é o nosso tema, alcançar a todos, não somente os judeus, deve alcançar a todos, né, a gregos, a todos a face da terra. Aí Pedro ficou ali um pouco assustado, depois que ouve essa palavra para ele, que aqueles animais representavam para ele, que todos mereciam e deveriam ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E ele falou: eu tenho que iniciar uma nova tarefa. Então, se vai chegar 3 homens aí, de repente, bateu na porta lá do Simão Curtidor, esses 3 homens, e falou, ele foi lá e falou para Pedro: Pedro, você está orando, mas eu preciso interceptar a tua oração. Tem 3 varões aí que querem falar contigo. E esses varões eram emissários, eram soldados, né? O centurião Cornélio, centurião é que comandava uma centúria, 100 soldados, né? Comandava 100 soldados. Então, ele era importante, só que da corte italiana, porque o Império Romano dominou o mundo durante muito tempo. Então, ele falou: então é algo importante. É como se hoje a Polícia Federal bater na sua porta, e eles vão cedinho, né? 6 horas da manhã, eles estão lá acordando, o cabra sai de pijama, do jeito que for, e não dá tempo de voltar não, tem que ir do jeitinho que está mesmo. Não, vou ali escovar o dente, não precisa, nós estamos aqui e tal, e vai e apavora as pessoas realmente, a presença da Polícia Federal. Estou falando do Brasil, mas lá naquela época, o centurião Cornélio, ele enviou esses 3 homens: olha, vocês vão lá, e nesse endereço, deu o endereço, porque Deus já tinha dado para ele uma visão, manda para lá, e o convite para eles, como uma convocação, para que ele venha até aqui a minha casa. E ele estava em Cesareia. Vocês já pararam para pensar a distância? Já viu, Bebeto, de Cesareia até Jope, quanto que dá mais ou menos em quilômetros? Você gosta de andar a pé?
né? De Cesareia até Jope, dá mais ou menos, eu estava calculando, aproximadamente 62 quilômetros. Não é perto não. Você chega em Tel Aviv, hoje vai de avião e tal, daria até chegar a Jope, já é meio longinho, né? Então 62 quilômetros. E Pedro falou, não, então eu vou com esses 3 homens. E com ele se dispuseram a ir, com Pedro se dispuseram a ir, mas alguns irmãos judeus foram com ele também. Falaram, Pedro vai para essa missão e eu vou acompanhar o nosso pastor também. Hoje talvez quando você precise de alguém para te acompanhar numa missão meio difícil, né? Cada um arruma uma desculpa, não, eu não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, e sempre dá uma esquivadazinha, né? Falando em século 21, mas naquela época arrumaram alguns irmãos. Se você for meditar e se olhar a sua Bíblia um pouquinho, você vai ver que foram 6 irmãos. Então 6 com mais Pedro, 7 com mais os 3 que vieram de lá de Cornélio, 10. Então saíram naquela comitiva de 10, foram embora e tal, 62 quilômetros, chegaram na casa de Cornélio. E é fantástico isso, que quando Pedro, ele se dispôs a iniciar uma nova tarefa, por isso que eu falei iniciação. O Evangelho, muitas vezes as pessoas se preocupam hoje, não, mas eu queria ser um pregador, eu queria ser uma pregadora, eu queria ser um ensinador, uma ensinadora da palavra, mas tem vários ministérios na igreja que você pode exercitar, você pode fazer. Eu queria ser, e aí infelizmente alguém ainda usa esse negócio de levita, isso aí não existe. Levita eram os diáconos da igreja lá, que trabalhavam no serviço duro, e hoje tem músico que não quer carregar nenhum instrumento dele, né? Ele tem que colocar alguém para carregar. Então levita, isso aí é conversa fiada, é um nome que arrumaram, e ficou aí impregnado uma palavrinha para os cantores, mas os cantores são cantores adoradores de Deus, adoradores que levam a mensagem através da música, não é? Então nós ouvimos já os nossos cantores, adoradores e louvadores ao Senhor, do nosso Deus, de todo o coração cantando. Que maravilha e que lindo a voz da Adriana nesse contraltão aí, bonito, né? A Magda, né? Então é muito gostoso você ouvir as pessoas cantarem afinados. Por isso que quando se pede para alguém fazer alguma coisa na área de música na igreja, se pedem alguém que toque bem, alguém que cante bem. Eliseu falou, olha, vai lá e arruma um tocador, mas que seja bom, né? Pegar uma guitarrinha tem que fazer igual o priminho, assim, o primão aí, né? Dá a base no contrabaixo, né? E ele faz o solo, e é muito bonito realmente a pessoa se dedicar naquilo que faz na obra de Deus. Mas, voltando à nossa história aqui, ele chegando ali na casa de Cornélio, ele começou a pregar a palavra de Deus, começou a ministrar a palavra de Deus. Então, quando você olha essa palavra, pelo menos aí, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 44, projete aí o versículo 44. Então, enquanto ele estava expondo para aquelas pessoas, aí, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, estava falando de Jesus, falando do Evangelho de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Vale um amém gostoso ou não?
glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Enquanto se prega a palavra, o Espírito Santo está atuando. Isso foi para confirmar mais uma vez para Pedro: Pedro, eu sou aquele que falou contigo, eu sou aquele que falou com Cornélio, e o Espírito Santo está vindo agora para a manifestação do Espírito Santo, para confirmar a minha palavra. Então a iniciação de Pedro é confirmada. Isso aí são alguns tópicos importantes da vida de Pedro no seu ministério. Então, irmão e irmã, você deve iniciar alguma coisa. Se você não falou de Jesus para ninguém, comece a falar. O Espírito Santo se encarrega em fazer tudo aquilo que você não sabe fazer, Ele vai fazer. Tudo aquilo que você não pode fazer, Ele pode fazer. Eu creio que há um mover de Deus no meio da igreja e através da igreja para alcançar as pessoas e as pessoas serem sacudidas pelo poder de Deus. Aí cai por terra também uma das... hoje tem algumas teorias que têm incomodado a nós pentecostais, que é o cessacionismo. As pessoas falam que já cessou o dom do Espírito Santo, só foi lá naquela época, século I, mas não, é continuismo. O Espírito Santo opera hoje, aqui em Alphaville, aqui na ADR, o Espírito Santo está atuando, enquanto você canta, que é uma pregação também, o Espírito Santo pode, de uma maneira geral, alcançar as pessoas e elas serem totalmente sacudidas pelo poder do Espírito Santo. E que sinal eles viram? Aquelas pessoas viram que todos eles começaram a falar em línguas estranhas, línguas que eles não conheciam. Os judeus, eles viram, e também aqueles gentios que estavam ali. Os italianos falando uma língua diferente, essa língua vinda dos céus para eles. Então foi fantástico, e Pedro sempre trabalhava nessa área da iniciação. É importante, mas também você pode não somente iniciar alguma coisa, você pode edificar, como Paulo. Paulo é um outro exemplo que eu trago aqui. O ministério de Paulo, ele tem como característica a edificação. Pedro, como iniciação, porque ele estava lançando as redes, ao mar. Então ele iniciava uma tarefa. Ninguém vai pegar algum peixe se não lançar a rede. Então você tem que iniciar lá no seu trabalho, onde quer que você esteja, você tem que lançar a rede, iniciar. E quando você inicia, alguma coisa vai acontecer, porque o Espírito Santo vai trabalhar nesse particular. Mas o Paulo, tanta coisa da vida de Paulo, que nós ficamos impressionados com tudo aquilo que ele fez através do Espírito Santo de Deus. Mas o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 até o 3, vamos ler aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 até o 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália, fazia pouco tempo, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, isso em Roma, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram o quê? Eles eram o quê? Fabricantes de tendas. Então vocês veem
que o Evangelho alcança as pessoas, de uma maneira ou de outra, o Evangelho vai alcançar as pessoas. E Paulo, ele estava pregando sempre o Evangelho de Jesus, após seu encontro fantástico com Jesus, no caminho de Damasco, não é? Ele ficou ali, virou a sua história de um perseguidor do Evangelho a um pregador do Evangelho, e ele pregava o Evangelho com uma ênfase muito grande, e ele tinha por característica ele edificar as famílias, edificar as igrejas, e ele plantava igrejas, pois apóstolo quer dizer também plantador de igrejas. E Paulo, ele nessa ocasião, quando ele viu que isso estava acontecendo, Áquila e Priscila tiveram que sair de Roma, porque lá houve uma perseguição contra os judeus, e eles foram. E quando eles estavam na sua casa, Paulo soube que eles estavam por ali, então Paulo foi até lá. Paulo, chegando até lá, descobriu que eles tinham a mesma profissão que ele. A profissão deles era fabricantes de tenda, edificadores de tenda. Então, o ministério de Paulo não era simplesmente iniciação, mas era edificação. São palavras que nós precisamos guardar na mente e no coração. O ministério de Pedro baseava-se na iniciação. Pode notar, em todo o Novo Testamento, sempre ele estava iniciando alguma obra, alguma coisa do seu ministério. Paulo, ele trabalhava mais com edificação. Edificação é construção. Então, a segunda palavra que nós precisamos entender para alcançarmos a todos, não é somente iniciar, nós temos que edificar. Então, a segunda palavra é edificação. Você pode falar comigo? Edificação. Edificação. Mais uma vez. Edificação. Então, Paulo edificava. Deus sempre usa a cada um de nós, dentro até da nossa profissão secular mesmo, né? Porque Paulo chegou ali e encontrou Áquila e Priscila, que eram fabricantes de tendas. Eles faziam tendas, edificavam tendas, e ele falou, então vou ficar por aqui, e começou a trabalhar edificando tendas também. Mas ele não somente edificava tendas para a pessoa ficar ali na tenda, ele começou a edificar igrejas. E ele edificava igrejas que haviam iniciado e talvez tinha algum probleminha. Vocês podem ver as cartas de Paulo. Nós temos aí as cartas de Paulo no Novo Testamento. São quantas cartas nós temos que Paulo escreveu no Novo Testamento? Matéria de teologia, não é, pastor Luiz? Quantas cartas? Quem fala? Pastor Luiz já falou aqui baixinho. Quantas cartas temos aí no Novo Testamento que Paulo escreveu? Será que deu amnésia no povo? Crente, quantas? Você falou 12. Quem dá mais aí? 13. Então, é bom que você entenda isso. É lógico que nós não estamos sabatinando ninguém, mas dentro da mensagem, nós temos que entender a totalidade da mensagem. São 13 cartas fantásticas, e ele trabalhou nessas cartas sempre edificando as igrejas, e há uma relação importante. Eu estou vendo o pastor Alex lá no fundo, é pregador também. Alex, você está meio quadriculado aí, né? Pode aparecer aqui mais para frente, fica melhor.
Aí, quantas cartas Paulo escreveu a Efésios, aos crentes de Éfeso? Quantos? Parece que algum músico falou aqui. Não, primão. Quantas cartas escreveu a Efésios? Então, Paulo, ele escreveu uma carta a Éfeso, aos crentes de Efésios, aos crentes que moravam em Éfeso, né? Mas depois você vai ver que tem uma segunda carta aos Efésios, você vai encontrar lá no Apocalipse capítulo 2, foi Jesus quem escreveu, né? E Jesus escreveu ao pastor da igreja de Éfeso. Então, aí João foi inspirado por Deus e revelado por Deus para esta carta, e ele escreveu a carta lá. Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre João, mas aí já foi João, não foi mais Paulo. Então é coisa minúscula, mas que nós vamos pensando da Bíblia e entendendo que ali havia uma mensagem específica para Éfeso também. Mas Paulo era um grande edificador de igrejas. Ele trabalhava fabricando tendas e trabalhava também edificando igrejas. O trabalho dele era edificação. E o outro personagem que nós queríamos relatar justamente é o de João. João, o ministério de João, ele tem a característica de restauração. Então eu falei duas palavras até agora que nota as características de cada um. E Pedro é iniciação, Paulo edificação, e João nós poderíamos falar que é restauração, porque quando João foi encontrado por Jesus, o que ele estava fazendo? Vamos ler aí Mateus 4 e 21, Mateus 4 e 21, indo adiante, Jesus, indo adiante, viu outros dois, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, preparando as redes. Você pode falar comigo? Preparando as redes. Mais uma vez, preparando as redes. Jesus os chamou. Tem pessoas que pensam que o evangelho é só iniciação, é só edificação, vamos edificar a igreja, mas não, é também preparação ou restauração. Usando o nome de restauração é mais inteligível para nós. Por quê? Porque você restaura alguma coisa que está danificado. Então é trazer a origem àquilo que está totalmente ou em parte danificado. Então o ministério de João era de restaurar. Certamente havia pescado bastante, e ele com seu pai, o seu irmão, e chegaram ali à beira do mar, ali na praia. Eles começaram a preparar a rede, consertar as redes. Tem algumas versões que falam consertar, outras falam restaurar, restaurando as redes, porque eles tinham depois uma grande tarefa de lançar a rede novamente. Se você lança a rede e a rede está totalmente danificada, certamente você não vai pegar nenhum peixe. Mas quando você pega o peixe numa rede que está com as suas tramas, totalmente restauradas, então nós temos que voltar à nossa origem, a restauração. João trabalha com esse ministério da restauração. Vocês podem ver, quando leem as cartas de João, não vou perguntar mais quantas, mas vocês devem ver aí,
tem algumas cartas, e sempre está lá para o fim, né? Nos últimos, por fim até a revelação do Apocalipse, de João também foi lá para o fim. Parece que ele ficava sempre lá para o fim, mas ele tinha um ministério maravilhoso de restaurar. E eu vejo hoje, nós estamos, hoje podemos dizer, nos tempos do fim. Tantas coisas terríveis que têm acontecido, tantas coisas que nunca vimos estar acontecendo agora, de ruim, estou falando de ruim, coisas boas tem também, mas muitas coisas ruins. Então nós precisamos da igreja, urgente, desse ministério que João teve, de restauração. Restauração é voltar à origem, voltar ao original. Com a rede rasgada, você não vai pegar peixe e vai trazer a rede cheia. Pode até pegar algum peixe, mas depois aquele peixe vai sair por aquele buraquinho que está na rede. Então a nossa rede espiritual tem que ser uma rede totalmente original, restaurando as redes. Então é o trabalho de João. Com essas palavras eu quero dizer para os irmãos: vivemos dias terríveis, dias tenebrosos, de desânimo, de esfriamento espiritual, e nós sabemos que esse esfriamento espiritual, ele traz desânimo a todos nós, não somente aos crentes que congregam, que frequentam as igrejas, mas a todos de uma maneira geral, porque o desânimo vai tomando conta da vida das pessoas. E João, quando ele escrevia as suas cartas, quando nós lemos as cartas de João, geralmente ele está restaurando, procurando restaurar, procurando consertar, porque ele estava acostumado a remendar aquelas redes, a restaurar as redes, para que ficassem aptas para fazer um bom trabalho. Na realidade, Deus quer restaurar a nossa vida como pregadores da palavra, como ensinadores da palavra, como iniciadores da palavra de Deus. Iniciar, e edificar, restaurar. Então essas três palavras, esses três verbos têm que ficar na nossa mente, e não somente na nossa mente, mas alcançar o nosso coração, e nós sairmos aqui desse culto de domingo com o coração fervendo do poder de Deus e do Espírito Santo, para iniciarmos, para edificarmos e para restaurarmos. Lendo aí em pé, eu peço que os irmãos fiquem em pé, por gentileza. Não é só os cantores que gostam de pedir para ficar em pé, não, né? Então, a Jaque já gosta, achei que ela já, vamos ficar em pé. Então, eu achei com a mãozinha assim, né? Então, os cantores, eles não gostam. Tem uma razão na técnica vocal, que você fica com um diafragma mais bem preparado, não é isso? Então a Marcinha sabe disso, né? E as pessoas querem ver todos animados para cantar, e você canta mais animado. E agora vocês em pé aí, vamos ver primeira carta de João, para nós estarmos caminhando para o encerramento. Primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 8, vamos pensar aí algumas palavras de restauração. Olha só, como que João era fantástico, o discípulo amado de Jesus. Então, tinha razão de Jesus gostar tanto de João. Jesus gostava, ele tinha os seus preferidos, viu, Janete? Tinha os seus preferidos, né? Ele tinha ali Pedro, Tiago e João, mas quando reclinava no ombro dele era João.
João. Aí João vem escrevendo aí na sua primeira carta, capítulo 4. Fico feliz de ver aí Sunamita, e Deus te abençoe, Sunamita, e que Deus abençoe grandemente a vocês, e a graça de Deus possa dominar o coração de vocês grande e poderosamente. Fico feliz em ver bastante irmãos que ficam assim um pouco, talvez distanciados um tempo, mas daqui a pouco estão aqui, né, para ser renovados. Hoje é tempo de restauração, dando ênfase a esta última palavra de restauração. Filhinhos, vocês são de Deus. Quem é de Deus aqui pode dizer amém? Foi muito fraco, irmãos. Quem é de Deus pode dizer amém? Palavra de João, apóstolo da restauração, ministério de restauração. Ele fala: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por isso o que falam vem do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. É dessa forma que reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos falar: porque Deus é amor? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Então, restaurar é isso, é você pegar as pessoas que estão em situação vulnerável espiritualmente, ou talvez até fisicamente, monetariamente, você dizer para ele: olha, Deus é amor e Deus quer te alcançar. O que o mundo fala a teu respeito não vale nada. O que vale é o que Deus fala a nosso respeito. Eu hoje ouço o brado da voz de Deus em alto som dizendo: vocês são meus filhos e eu os amo de todo o coração. É uma palavra viva e eficaz. Na sua terceira carta, João, 3 João, verso 2, porque só tem um capítulo, verso 2, amado, ele estava escrevendo para Gaio. Gaio era o presbítero, o pastor. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Amém? Veja que coisa fantástica. Então Gaio, ele precisava de força física. Eu quero que os irmãos orem por mim. Eu sei que tem orado, e Deus tem incomodado pessoas. Eu tenho ouvido pessoas vindo falar comigo: pastor, eu fui despertado ontem, não, sexta-feira, estava numa reunião, e depois um casal falou comigo: olha, pastor, Deus falou direto conosco. Deus falou direto conosco. Orem pelo seu pastor. Orem pelo seu pastor. Não que nós sejamos melhores, mas sim, nós somos mais vulneráveis, porque todas as cargas negativas e positivas vêm sobre nós, e nós precisamos estar fisicamente bem e espiritualmente bem também, porque senão
vocês, irmãos amados, não recebem a ministração genuína da poderosa e santa palavra de Deus, que restaura a nossa vida, por isso que é bom congregar. Aí na terceira carta de João, para encerrar, onde você está aí, dos versículos 9 até o 13, vamos ler do 9 até o 15, tá bom? Quem que está aí estou vendo um pedaço da cabecinha da pessoa que está lá, Carol, né? Isso, Carol, do 9 até o 15, tá? Aí João vem escrevendo, o ministério de João era o quê? Vocês estão lembrando ainda? Ainda não passou 72 horas. Então, o ministério de Pedro era iniciação. O de Paulo, edificação. Lembra de tendas, edificação. E o de João, restauração. Aí ele vem dizendo, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, não me pergunto quem era, mas era um crente, né? Que gosta muito de ser o primeiro entre eles. Tem algum crente que gosta de ser o primeiro? Ele sempre, né? Existe isso. Parece que hoje não tem, aqui não tem, não vieram hoje. Mas Diótrefes, que gosta muito de ser o primeiro entre eles, não nos recebe. O cabo era tão ruim que não gostava de receber o pastor, né? Aí vai para o versículo 10, quanto a isso, se eu aí for, chamarei a atenção dele, para o que ele tem feito, depreciando-nos com palavras maldosas. Felizmente agora ninguém mais fala mal de pastor, né? Ninguém fala, então só fala o bem. Ele estava depreciando João com palavras maldosas. Não satisfeito com isso, só fala mal, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los, expulsando-os da igreja. Veja que coisa terrível. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele, porém, que faz o mal, não viu a Deus. Quanto a Demétrio, outro crente, né? Todos testemunham bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito a escrever a você, mas não desejo fazê-lo com tinta e pena. Em vez disso, espero visitá-lo em breve, e então conversaremos face a face. Agora o versículo 15, a paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um, nome por nome. Quantos pode dizer amém? Por isso que é bom você cumprimentar um por um, né? E eu falei aqui na reunião de sexta-feira, era para pastores e ministros somente, que a canção mais bonita que existe, viu, Marcinho? Você sabe qual que é a canção mais bonita? Seu nome completo qual é? Márcia? Que deu o microfone da Márcia? Isso, Márcia Denise da Costa Amaral. Márcia Denise Costa Amaral. É a canção mais bonita que você ouve. Quando alguém fala seu nome completo, Márcia Denise Costa Amaral. Então, é uma canção bonita, é a música mais bonita. Eu conheço uma canção mais bonita do que essa. Paulo Silas Reis, né? Quando eu falo o nome completo, né? Realmente é bom. Por isso que João sabia disso. Ele queria restaurar. Talvez a pessoa nunca foi chamado pelo seu nome. É aquele irmão baixinho,
é aquele irmão alto, compridão, é aquele carequinha, é aquele que usa óculos, aquele que não usa óculos, não sei o quê. Então, não sabe o nome. Então, deve cumprimentar um por um, nome por nome, porque o nosso Deus, Ele sabe o nosso nome, mas nós também precisamos manifestar o nosso amor pelas pessoas, o nosso amor pelas pessoas. E quando nós olhamos para esses ensinamentos, nós aqui vemos a base daquilo que devemos fazer para alcançar a todos. Se quisermos alcançar a todos, nós temos que ter iniciação, edificação e restauração. Mais uma vez, nós devemos ter iniciação e restauração. Não fica preso só em um. Não, eu já faço bastante, eu prego, eu já faço bastante, eu começo coisas, começo trabalhos, mas e a restauração? Está faltando. Hoje, como nunca, precisamos de restauração. Quantas vidas estão quebradas, estão machucadas, estão feridas, e nós precisamos passar o óleo, aquele óleo que cura, aquele óleo que traz cura para as feridas que estão abertas. E nessa manhã o Espírito Santo está aqui para trabalhar de maneira fantástica, espiritual, maravilhosa, trazendo restauração a todos nós. Ele quer nos restaurar. Eu quero fazer uma oração agora. Eu não vou convidar ninguém aqui à frente, mas você no seu lugar mesmo. Se você precisa de restauração, seria muito bom se você puder, peça licença à pessoa que está do seu lado e coloque as mãos sobre ela e ore por ela, porque talvez ela está precisando simplesmente de um abraço, e esse abraço é restaurador. Esse abraço é restaurador. Deus está aqui nesta manhã para fazer isso por nós, restaurando vidas, restaurando vidas. Eu sinto a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, restaurando vidas, não somente edificando, não somente também iniciando alguma coisa, mas nós estamos sendo restaurados pelo poder de Deus nesta manhã. Restauração do Espírito Santo de Deus. Vocês têm uma canção para cantar? Não tem? Então vamos cantando enquanto nós vamos orando. Aí você mesmo começa a sua oração por essa pessoa. Aleluia, aleluia. Encontrar-me aleluia contigo, Senhor. Noromanagasheri, Umanagasheri, Maraias. Clanjo, Nagasheri, Maranagaias. Conceitos Aleluia, e valores. aleluia, aleluia, aleluia.
Eu te agradeço, Senhor, por estes momentos tão especiais que estamos na tua presença. Continue, Senhor, trabalhando em vidas. Ó Senhor, que ministérios sejam restaurados hoje. Ó Pai, que toque maravilhoso nós sentimos no nosso coração. Eu peço que tu toques, Senhor, em cada coração nesta manhã, para sentir, Senhor, a vulnerabilidade que nós temos nesse mundo tenebroso, mas sabemos, Senhor, que nós temos o poder sobrenatural do Teu Espírito Santo e seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Fica conosco, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, irmãos.